Olá, meu caro candidato, olá, minha cara candidata, tudo bem? Eu sou o professor Marco Antônio, leciono desde 1996 e desde 2001 para concursos públicos. Neste vídeo aqui eu vou fazer duas coisas, não é? Uma, vou apresentar o endereço aqui da minha escola online. Duas, a segunda, eu vou corrigir pelo menos 8 questões da Fundação Carlos Chagas, prova de Cefaz Bahia 2019, Administração Financeira Orçamentária. Professor, dá para fazer a primeira parte rapidinho? Mas é claro, meu querido, minha querida. Vamos lá. Não é? Então veja, não é? O meu endereço é o institutoexpresso.com.br. Você colocou lá na sua barra de endereços institutoexpresso.com.br, você vai sair aqui nesta página. Muito bem. Aqui você está vendo os cards, né, os cartões dos cursos. Se você clicar, você sai em cada um desses cursos, né? A regra é a seguinte: metade deles são gratuitas, a outra metade é paga, né? Tá certo? Todos eles estão falando isso claramente. Muito bem. Mas, professor, eu estou interessado em ver lá o curso gratuito que seja. Muito bem. Aí você vem aqui, clica em login, clicou aqui, você vai sair nessa página. Chegou nessa página, opa, professor, eu ainda não sou da casa. Então você vai clicar aqui em cadastre-se e vai aparecer essa tela. Vai preencher esse formulário de registro e vai, pum, registrar. Quando você deu isso, você foi parar no meu site e você, se não adquiriu nenhum curso, você vai ter acesso a todos os vídeos gratuitos que eu tenho lá e todos eles com questões que eu estou corrigindo e comentando para todos os meus alunos. Muito bem, né? Então seja bem-vindo. Professor, esse processo é meio longo, então você faz o seguinte: digita na sua barra de endereços institutoexpresso.com.br/login/ novamente. Você digitou isso, você vai sair direto nessa página. Pronto, chegou aqui, clicou em cadastre-se, aí sim vai aparecer naquela ficha, né, no registro, faça o registro e seja bem-vindo ao institutoexpresso.com.br, né? Tá certo? Muito bem. Vamos agora ao que interessa, né, professor? Que são as questões que o senhor prometeu. Muito bem. E o que eu prometo, eu cumpro. Primeira questão, Cefaz Bahia 2019. Auditor fiscal, olha o nível da prova, né? Embora a questão muito tranquila, muito fácil, não é? Ele pergunta ali, o orçamento programa de um determinado ente público estatal. Meu amigo, minha amiga, orçamento programa, né? O examinador está apelando para o início dos estudos de administração financeira orçamentária. Vou lembrar vocês que ao longo da evolução, né, do Estado e da história do orçamento, nós tivemos 3 modelos de orçamento e os 3 são cobrados em prova. O orçamento chamado orçamento tradicional ou clássico, que é aquele que tinha apenas finalidade de registro contábil, controle contábil e assegurar os recursos às unidades administrativas. Que unidades administrativas? Os órgãos, entidades, né, do Estado, né? Depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí, por conta lá da antiga crise de 29, como efeitos, nós vamos ter o chamado orçamento desempenho, não é? O nome já está dizendo desempenho, é aquele orçamento no qual permite o gestor avaliar o gasto, o desempenho do gasto, ou seja, quanto cada dólar é capaz de gerar em bens e serviços para a sociedade, foi uma invenção norte-americana, né? E a terceira modalidade, que é o que ele está perguntando aqui, é o chamado orçamento programa. Falou orçamento programa, P de planejamento. Ah, então eu encontrei planejamento na minha prova, orçamento programa? Provavelmente, toma cuidado, né? Porque às vezes eles fazem uma pegadinha, né? Quando fala orçamento programa, é aquele no qual, ó, minha mão aqui, as duas, né? O planejamento está integrado ao orçamento. Apareceu o planejamento integrado ao orçamento, orçamento programa. Né? Pode aparecer com outros vocábulos similares? Pode. Não é, professor, né? É aquele no qual o planejamento está vinculado ao orçamento. Está perfeitamente correto, né? Professor, mas não apareceu isso, né? Tá certo? Como nós vamos ver nessa questão. Mas espera aí, planejamento é uma ferramenta que estabelece o quê? Objetivos, né, que devem ser alcançados, realizados, produzidos pelo Estado, e metas, que é a quantificação desses objetivos. Então apareceu no seu concurso o orçamento marcado por objetivos e metas, é o orçamento programa, porque objetivos e metas é planejamento, é o orçamento programa, não tem erro. Vamos para a questão. Olha lá.
o orçamento, o programa de um determinado ente público estadual, podia ser municipal, podia ser federal, como aprova a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, o governador fez adaptado ali, né, para a Bahia. Muito bem. Realiza a alocação de recursos visando a concepção de objetivos e metas e utiliza como principal critério. Olha, aqui ele já falou do orçamento programa, tá? Agora, aqui ele está complementando. Este complemento tem que estar correto. E utiliza como principal critério de classificação da despesa funcional e programática. Muito bem, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas na administração financeira orçamentária, sempre que você falar das despesas, a gente fala o seguinte, né? Que é a classificação dela, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, não é? É funcional, institucional e programática. Funcional, institucional e programática. Ou melhor, institucional, funcional e programática. Institucional porque permite identificar a instituição. Que instituição? Órgão ou entidade. Funcional, qual é a função dessa despesa? Saúde, educação, justiça, defesa nacional. E o programa, qual é o programa a qual essa despesa está vinculada, tá certo? Muito bem, né? É classificação institucional, funcional, programática. Isso aparece toda hora, não é? Ou às vezes aparece funcional, programática, está perfeitamente correto. Saiu fora disso, do que eu falei, está errado, né? Então, a alternativa Amazonas é a alternativa correta, tá certo? Muito bem, é a nossa resposta. Como aqui o vídeo tem o objetivo de ser rápido, eu não vou ficar comentando muito as outras questões. Eventualmente eu vou comentar uma outra. Próxima questão, professor, também clássico na FCC, quase toda a prova tem uma questão perguntando sobre os princípios orçamentários. Segundo o princípio orçamentário, muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para ganhar tempo na prova, eu vou analisar as primeiras palavras para ver se vale a pena analisar a questão inteira. Ah, princípio da unicidade? Puxa, tem um princípio da unicidade? Tem um princípio da unicidade. O que mais? Ah, princípio da exclusividade? Tem um princípio da exclusividade no artigo 165 da Constituição, parágrafo 8º. Unicidade está lá, não é? No artigo 2º da Lei 4.320/64. Ah, que mais? Né? E também tem um parágrafo 5º da Constituição de 165. Princípio do planejamento? Está errado. Então, se eu nem vou perder o meu tempo, né? Seria no lugar de planejamento, princípio do programa, ou seja, né, as despesas estão vinculadas aos programas. Ah, por isso que a despesa é funcional programática, como eu falei agora há pouco. Então, assim eu nem analiso, não perco tempo. De princípio da legalidade, sim, orçamento é matéria de lei, né? O orçamento é instituído por lei, segundo o artigo 165, né? Inciso 3º da Constituição, né? Atende à legalidade do 37 também, muito bem, né? E a elefante, princípio da coordenação, também não, né? Então, veja, eu só vou analisar esses três aqui, porque eu tenho que entregar a prova, porque senão o fiscal da sala vai levar. Princípio da unicidade, é o princípio da unidade, né? As receitas e despesas previstas para uma empresa estatal independente devem integrar um único documento legal? Não tem nada a ver, né? O princípio da unidade, ele vai dizer o seguinte, de maneira muito simples, ele vai dizer assim, né? Para cada ente federado, um único orçamento. Pronto, acabou, né? Para cada ente. Então quer dizer que cada estado tem um orçamento público, perfeitamente. Cada município tem um orçamento público, o DF tem o orçamento público dele, e a União tem o OGO, o Orçamento Geral da União. Também posso chamar de orçamento federal, orçamento público da União. É o mesmo orçamento, muito bem, né? E segundo o parágrafo 5º, que vai falar o seguinte, não fere o princípio da unidade, né? O 3 em 1. O que é o 3 em 1? Ele não usa essas palavras, é lógico, né? Eu utilizo para uma questão didática e porque já caiu muito em provas da FCC. O que é 3 em 1? Né? Que o orçamento, na verdade, são 3 orçamentos que vão ser integrados formando um único. Não é? Professor, no parágrafo 5º do artigo 165 está lá, né? O FIS. FIS é o quê? Mnemônico para guardar. FIS, F de fiscal, I de investimento das empresas que a União tem o controle direto ou indireto do capital social, e o orçamento, o SS, é de Seguridade Social. Seguridade Social. Apareceu qualquer coisa diferente, está errado. Né? Ele não fala nem disto, ele não fala do FIS, do orçamento fiscal, investimento, né, e Seguridade Social, então, portanto, A joga no lixo, não serve para nada, né? Está errada completamente. B, princípio da exclusividade, que devemos
A Rui Barbosa, está lá no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição. A lei orçamentária anual de um ente público estadual não deve conter dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Está completamente correto. Bom, primeira coisa, é óbvio que o candidato que chegou até aqui, ele já sabe que o que é o orçamento público. O orçamento público, dizia o grande mestre jurista Leomar Baleiro, né? Tá certo? Ele dizia o seguinte: orçamento público é, olha meus dedinhos aqui, ó, 5, né? 5 palavrinhas para definir o que é orçamento público. Cai na prova, professor? Só cai esse, né? Tá certo? É uma peça técnica, tá certo? Ou seja, obedece normas técnicas, né? Tá certo? É uma peça técnica, não é? Que fixa despesa, estima receita para o exercício seguinte por meio de lei. Por meio de lei, professor? É sim, tem que ser aprovado pelo legislativo. É isso. Autorizado pelo legislativo. Lógico que depois vai ter que ser sancionado pelo chefe do executivo, promulgado, publicado em Diário Oficial da União, tudo mais. Mas tem que ser autorizado pelo legislativo, tá certo? Muito bem. Então, esse é o que é o orçamento. Agora, o que é o princípio da exclusividade, Marco? Né? O nosso querido ministro, ele teve um problema, né? Ele foi ministro da Fazenda, né? O Rui Barbosa, todo mundo lembra ele como jurista, mas ele foi ministro da Fazenda do Rui Barbosa, né? Do Rui Barbosa, não, professor, do Deodoro da Fonseca, acha Alex Sotan, né? Tá certo? Salve, Alex Sotan, né? Ele foi ministro da Fazenda do Deodoro da Fonseca e ele reclamava muito que o pessoal utilizava o orçamento, como a aprovação dele tem que ser célere, né, já para poder ser executado no exercício seguinte, o pessoal colocava lá dispositivos sobre a lei de terras, dispositivos sobre propriedade privada, importação, exportação, enfim, os costumes e tudo mais. E aí ele foi no parlamento e quebrou o pau, né? Ou seja, fez um grande discurso, né? Tá certo? E ao final ele concluiu dizendo assim, né? O nosso orçamento está cheio de rabichos e rabilongos. Os rabichos e rabilongos do ministro acabaram, né, ficando conhecidos como caudas orçamentárias e viraram o princípio da exclusividade. Quer dizer, se o orçamento é uma peça técnica, como disse o Leomar Baleiro, que fixa a despesa e estima a receita, no orçamento só pode haver o quê? Ah, professor, despesa e receita. Ah, então o princípio da exclusividade, parágrafo 8º, vai dizer assim, não é? Tá certo? É vedado, né? Proibido, né? Quer dizer, introduzir no orçamento dispositivo que seja estranho, ou seja, não tenha nada a ver com previsão de receita e fixação de despesa, salvo duas exceções que estão na Constituição, mas sempre eu falo, a Constituição é a maior manifestação jurídica da vontade do povo brasileiro. Se está lá, pode, né? E que exceções são essas? A autorização para créditos suplementares e operação de crédito, que caia, né? Tem sido cobrado muito, porque o pessoal não dava bola para essa parte do princípio da exclusividade, né? Se eu não me engano, nessa prova do Cefaz Bahia, caiu, né? Tá certo? Então está aí a nossa resposta. Muito bem, né? E a D, professor, só para fechar, já que o senhor comentou a A e comentou a B, tá bom. Da legalidade, um ente público estadual somente poderá alterar a alíquota de um determinado tributo se tal alteração estiver prevista na lei orçamentária. Isso é uma besteira, não é? Tá certo? A questão da alteração de alíquota tributária é tema do Código Tributário Nacional, da Lei 5.172 de 1966, né? Embora, no parágrafo 2º do artigo 165, entre outras coisas, a LDO trará metas e prioridades, né, e assim por diante, e disporá sobre a alteração da legislação tributária, não é obrigatório. Eu posso não ter disposto isso na LDO, e eu, como chefe do município, posso pedir mais adiante para aumentar a alíquota do imposto, de um imposto municipal, por exemplo, IPTU. Está certo? Muito bem. Então, esta de nada a ver. Próxima questão, vamos lá. Opa! No que se refere às despesas obrigatórias de caráter continuado, né, determinado ente público, a Lei Complementar 101/2000 determina que lei é essa, professor? Lei 101/2000, professor, uma das leis mais importantes da administração financeira orçamentária. É a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei
financeira. E quando eu falo que é uma lei financeira, ela lida com a questão dos recursos financeiros, né? Do numerário da administração pública, né? Tá certo? O caixa da administração pública. Uma lei muito importante, muito elogiada dentro e fora do país, né? Por situação, oposição, direita, esquerda, centro, né? Alto, baixo, monarquistas e republicanos. Já entendeu? Já entendi, professor. E lá, né, esta lei vai definir o que é despesa obrigatória e duração continuada. Despesa, vai dizer ela, despesa obrigatória. Despesa obrigatória é aquele que o Estado não pode deixar de cumprir. Ele tem que executar, né? O senhor poderia dar um exemplo? Claro, a remuneração do servidor. Pode o Estado deixar de pagar o servidor? Claro que não, né? Inclusive está protegido também no artigo 166 da Constituição Federal, tá certo? Que é vedada a anulação de dotação orçamentária para despesas com cargos de pessoal. Não pode, tanto ativo como inativo, né? Por que não pode, professor? Está na Constituição, né? Não, é porque lá no passado alguém fez essa porcaria e não deu certo. Então é por isso que o Constituinte enfiou lá, tá certo? Muito bem, né? É uma questão de análise lógica e finalística. Agora veja, não é? Despesa obrigatória, você já sabe o que é. Caráter continuado é que ela vai durar por um determinado tempo. Professor, não diga. Então vamos agora à lei de responsabilidade fiscal. Ela vai dizer assim: despesa obrigatória de caráter continuada é aquela autorizada mediante ato administrativo, normativo, medida provisória ou lei, não é? Que fixa a despesa para o exercício seguinte e os dois subsequentes. Aquela que você encontrar um texto, né, deste ou mais parecido com este, é a correta, né? Porque é isso que ele quer, né? Então eu vou lá na ata, despesa obrigatória de caráter continuado, se considera obrigatória de caráter continuado despesa orçamentária destinada à construção de escola, no período de 12 meses, nada a ver, fora. B, deve haver a comprovação de que a despesa criada aumentada não afetará metas de resultados orçamentários financeiros previstos. Olha, a LRF vai discutir isso, mas não é isto que ele está perguntando, né? Tá certo? Se considera obrigatória de caráter continuado, despesa corrente derivada de ato administrativo normativo, não mencionou a lei, nem medida provisória, mas está ok, que fixe para o referido ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, né? Quer dizer, exercício subsequente e 2 exercícios, né? Ok, né? A menos, vamos dizer assim, a mais próxima do texto da lei. Deve haver comprovação dos efeitos financeiros? Nada a ver. Deve haver comprovação de despesa criada, aumentada? Não. Então a alternativa é casa. Pronto, acabou. Não tem o que discutir. De tempos em tempos, a FCC lembra de cobrar isso, porque os candidatos esquecem de estudar. Os meus não, porque eu não deixo. Tá? Muito bem. Vamos adiante. Próxima, né? Olha a outra aí. Em janeiro de 2009, ó, tudo você faz Bahia, FCC, né? Em janeiro de 2019, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de R$ 763.500, mais do que a minha hora aula, com valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Não é? A União é dona da Petrobras? Professor, é dona de uma parte da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa que está dividida em ações? Está. Se ela está dividida em ações, ela paga dividendos à União? Perfeitamente, professor. E como é que eu vou registrar, lançar esses dividendos? Professor, o senhor vai lá nas receitas correntes da Lei 4.320/64 e vai lançar nas receitas patrimoniais. Valores mobiliários, dividendos de ações, né? Tá certo? Né? E outros instrumentos do mercado de capitais, né? E no valor de 1.340.000 com a exploração de recursos minerais. Assim, de acordo com o inventário da Receita, as receitas arrecadadas em janeiro de 2019 devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente. Então, tem duas receitas, uma que é de valores mobiliários, é patrimonial, e a outra, 1.340.000, exploração de recursos naturais. Se fosse agrícola, aí nós íamos falar que era uma receita agropecuária. Se fosse da indústria, uma receita industrial. Se fosse de serviço, receita de serviços. Mas não é nenhuma delas, então vai enquadrar como receita patrimonial. Então, receita patrimonial, não é, não é, não é, não é. Então, essa aqui, ó, essa aqui é para fritar o candidato, né? Recurso natural, pensou agronegócio e ferrou, né? Tadinho, né? Aluno meu não se ferra mais. Então, alternativa, elefante, né? Próxima questão. Considere que as unidades orçamentárias são também unidades gestoras. Olha que prova interessante, né? Você veja que uma hora ela pergunta uma coisa extremamente simples,
como, por exemplo, princípios orçamentários, e outra hora ela vem com uma questão dessa, que quem costumava cobrar muito era o CESP, o NB, as outras bancas quase não cobravam, não é? Tá certo? Que é a questão, né, da descentralização das dotações orçamentárias e dos recursos financeiros, né? Bom, primeira coisa eu tenho que identificar se ele está descentralizando um recurso financeiro ou se ele está descentralizando uma dotação orçamentária. Por quê, professor? Porque a linguagem muda completamente. Se eu falar de descentralização de recursos financeiros, eu estarei falando, por exemplo, de repasse sobre repasse. Se eu falar de descentralização dos créditos orçamentários, eu vou falar de provisão e destaque, né? Então vamos ver aqui o que é que ele está falando. Primeiro, considere ainda que as unidades orçamentárias são também unidades gestoras, quer dizer, as unidades que têm autorização para empenhar despesas, né? Vamos dizer assim, de uma maneira tosca, que não costuma cair na prova. Os órgãos que empenham despesa, o nome técnico é unidades orçamentárias. São também as unidades gestoras. Muito bem. A descentralização, aqui eu utilizei só para você entender mais fácil, ficar claro, né? A descentralização de créditos orçamentários. Da unidade orçamentária, então ele está falando na linguagem orçamentária. Então, ou é provisão, é destaque. Tudo que for repasse sobre repasse está errado. Deixa eu ver. A começou com provisão, B começou com provisão, C, repasse, está errado, nem olho a C mais. D, repasse, não olho. Destaque tem a ver com descentralização da dotação orçamentária. Agora eu vou saber se ele está falando de destaque ou de provisão. Né? A descentralização de crédito orçamentário da unidade orçamentária 48.003 para 48.004. Bom, né? Quando se fala de destaque, quer dizer que a unidade orçamentária vai descentralizar a dotação orçamentária, passando para uma outra unidade orçamentária que está fora da sua hierarquia administrativa, fora da sua estrutura administrativa. Agora, se for de uma unidade orçamentária para uma que está, não é dentro da sua estrutura administrativa, não há de se falar destaque, há de se falar em provisão, né? Então, eu já vou eliminar a elefante também, professor? Elefante já era. Eu nem vou analisar elefante. Ou é A ou é B. Não é? Aí, logicamente, eu vou procurar o que eu sei e aquilo que eu vejo que não tem nada a ver. Então, vamos lá. Uma provisão, sendo que as classificações funcional e programática da unidade orçamentária. Lembra a despesa, classificação funcional e programática que nós vimos na primeira questão? Que eu corrigi aqui, da unidade orçamentária detentora do crédito orçamentário, deve ser mantidas quando for efetuada a movimentação da parte do orçamento. Mesmo que você não sabe o que é exatamente movimentação da parte do orçamento, tudo isso, você sabe que provisão é uma descentralização da dotação orçamentária em unidades orçamentárias da mesma estrutura, né? 48.003 para 48.004. A probabilidade dessa ser subordinada a essa aqui é enorme, tá? Muito bem. Segunda coisa que você sabe, que despesa é funcional programática. O resto, se você achou que era uma mistura de aramaico, né, com grego clássico, não tem problema. Aí você vai para B, né? Candidato às vezes acha que o jogo está perdido. Não, o jogo está ocorrendo. Olha a B, uma provisão sendo que as classificações institucional e econômica já está errado, meu amigo. Não existe classificação institucional e econômica. O nome técnico dela é programática, então a alternativa correta é Amazonas, né? Tá certo? Isso que você não precisava saber tudo agora, né? Uma provisão, né? Que tá o quê? Transferindo a dotação orçamentária de uma unidade orçamentária para outra, né? Que está abaixo dele. Sendo que as classificações das despesas que ela vai cobrir são funcional programática, de unidade orçamentária detentora do crédito, aquela que vai transferir, orçamentário deve ser mantidas quando for efetuada a movimentação. Ela vai manter os outros créditos, não é? Ou seja, ela tem 100 mil em créditos orçamentários, ela só vai transferir 10 mil, então ela vai reter os 90 mil. É isso que ele está dizendo. Mas mesmo assim você viu que dá para matar a questão com uma certa tranquilidade, dominando os conceitos. Lógico, deixa eu aqui, né, aproveitar um intervalinho, né? É óbvio que eu tenho lá um curso completo de administração financeira orçamentária e que de vez em quando eu cismo, ainda gravo mais vídeos e vou colocando nele, porque eu acho que vai elucidando cada vez mais, né? Tá certo? Abordando
legislação orçamentária, 4.320, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, né, tá certo? E decretos, né, para você com questões comentadas das diversas bancas, está lá, tá certo? Né? Um curso desse, R$ 156,90, né, em 6 vezes sem juros, ou você pode pagar em quantas você quiser que o PagSeguro deixar, tá certo? Mas sem juros é até a sexta parcela. Tá? E outra, né? E um brinde para todo mundo. Você adquirir um curso desse, você tem acesso a todos os meus cursos, né? No meu site por um ano. O que eu gravei, o que eu estou gravando e o que eu gravarei. Tudo que entra lá, está lá. Tem auditoria, né? Administração pública. Muito bem, agora chega de propaganda, professor. Eu quero ouvir o senhor corrigir questões. Olha aqui uma questãozinha bacana, né? De acordo com a Lei Complementar 101/2000, professor, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual de Demonstrativos Fiscais integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Opa, vai integrar a LDO. Professor, peraí, né? Vamos lembrar quais são as 3 grandes leis orçamentárias. Artigo 165 da Constituição, parágrafos 1º, 2º, vão definir plano plurianual e LDO. E inciso 1º, 2º, 3º, que é o que eu deveria ter dito, são leis de iniciativa do poder. Abre a Constituição, acompanha comigo, para o vídeo. Abre a Constituição, tá lá. Artigo 165. São leis de iniciativa do Poder Executivo. Tá? É o Poder Executivo, é o chefe do Poder Executivo. Inciso 1, plano plurianual. Inciso 2, lei de diretriz orçamentária. Inciso 3, lei orçamentária anual. Parágrafo 1º, define plano plurianual. Parágrafo 2º, define lei de diretriz orçamentária. E parágrafo 3º, não tem nada a ver com o LOA. Né? Aliás, tem a ver, mas na verdade é o relatório resumido de execução orçamentária. Por quê, professor? Porque a Constituição não precisava definir o que era orçamento, ele já estava definido há muito tempo em legislação infraconstitucional, na doutrina, Aliomar Baleiro, peça técnica, fixa a despesa, estima a receita para o exercício seguinte, mediante autorização legal. Tá tudo lá, né? Tá certo? Muito bem, professor. A lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei financeira, tratou de reforçar essas leis com alguns anexos. Aí você abre agora, clica aí, abre a aba do teu computador, digita aí Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Planalto, não é qualquer uma não, né? Abriu lá do Planalto? Muito bem. Aí vai lá, artigo 3º, professor, artigo 3º está escrito assim, vetado. Sim, o artigo 3º era para o plano plurianual. Artigo 4º, LDO. Artigo 5º, LOA. No artigo 4º, ela vai trazer os anexos. Que anexos? Olha, tem risco, meta na cabeça, presta atenção, meta na cabeça que tem risco de cair na prova. Anexo de metas e anexo de riscos. Anexo de metas fiscais, porque é a lei de responsabilidade fiscal, anexo de riscos fiscais. Pronto, agora sabendo disso eu posso matar a questão, olha lá. Né? De acordo com a Lei Complementar 101/2000, que deu uma incrementada na LOA e na LDO, né? E no Manual Demonstrativos Fiscais, integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Anexo de riscos fiscais? Sim, mas eu não li o resto ainda, cuidado. Demonstrativo de metas? Não. Demonstrativo de origem e aplicação de recursos? Do ar, mas nem na contabilidade mais privada, né? Tá certo? Anexo de metas fiscais? Sim. Opa, pode ser a A, pode ser a D. Demonstrativo da situação atuarial? Não. Nada a ver, né? Então, ou é A ou é D, né? Vamos ver a A. Anexo de riscos fiscais que contém reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita, não tem nada a ver. Né? O que é que vai tratar o chamado anexo de riscos fiscais? O nome está dizendo riscos. É um anexo, né, que ele serve como uma espécie de advertência, não só para o legislador, mas para o gestor público. Olha, anexo de riscos apresenta os riscos para o exercício seguinte, o exercício no qual vai ser executada a LOA, né? Para o exercício seguinte, decorrentes de passivos contingentes. O que são passivos contingentes? São aquelas situações que podem surgir despesas, né, passivos, despesas, né, obrigações futuras, mas que para as quais a administração pública ainda não tem a certeza se vão. Então, por exemplo, processos na justiça. Se o Estado perder esses processos contra ele, ele vai ter que pagar. Se ele não perder, ele não vai ter que pagar.
É um passivo contingente, né? Ah, professor, épocas pandêmicas horrorosas, né? Show, vírus do inferno, né? Tá certo? Épocas pandêmicas horrorosas, né? Tá certo? Ah, pode ser que o governo tenha que gastar mais do que estava planejado devido aos riscos, né? Das exigências de gastos, né? Com vacinação, tratamento, hospitalização, passivos contingentes que possam afetar o orçamento. Na A, ele não fala nada disso, então não é A, então é a D, né, professor? Só pode ser, vamos ver lá o que nós temos na alternativa D. Então vem comigo na alternativa D, né? Olha lá, anexo de metas fiscais que contém o demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita, que identifica os tributos para os quais estão previstas as renúncias. Está corretíssimo, está lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, não é o que é renúncia de receita, né? O Estado tem lá, por exemplo, né, o tributo para arrecadar, ICMS, mas aí ele resolveu, né, para ativar um determinado setor da economia, não é, o Estado resolveu dar uma isenção, professor, ele deu uma isenção, né, naquele ICMS para aquele setor e, portanto, vai deixar de arrecadar efetivamente ICMS. Se ele vai deixar de arrecadar, ele está renunciando àquela receita. Se ele está renunciando à receita, quer dizer que ele vai ter menos receitas para fazer frente às suas despesas. Ah, professor, então é por isso que deste anexo de metas tem que ter um demonstrativo demonstrando renúncia de receitas, perfeitamente, né? Tá certo? Renúncia de receitas devido à isenção, à remissão, à anistia ou quaisquer outros benefícios de natureza tributária, creditícia ou financeira, né? Tá certo? Tá lá bonitinho no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem. Ô, professor, mas só isso de questões, né? Calma, né? Ó, mais uma aqui para você, né? Conforme o princípio orçamentário da exclusividade. Ah, professor, é aquele do Rui Barbosa, é aquele do Rui Barbosa, né? A lei orçamentária não conterá. Olha lá, é o mesmo texto. Se o candidato, né? Aqui não é mais você faz Bahia, não, hein? Cuidado, hein? Aqui é prova, olha. Tocantins, né? Tá certo? Tocantins, um abração aí para o centro do meu Brasil, né? Para Bahia, para o norte do meu Brasil, para todo o Brasil, né? Tá certo? Muito bem. Conforme o princípio orçamentário da exclusividade, a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Perfeito. Não se incluindo nessa proibição, ou seja, salvo, ressalvado. São duas exceções. Quais? Créditos suplementares e contratação de operação de crédito, professor. A autorização para abertura de crédito pode ir junto, né, com a lei orçamentária? Pode, né? Tá certo? Abertura de créditos suplementares, contratação? Sim. Vigência de créditos? Não. Não, não. Créditos adicionais? Não. Suplementares. Aqui o examinador exigiu que o candidato conhecesse com precisão, não é, a legislação, tá certo? Muito bem. E para a gente fechar aqui com questão de ouro, tá certo? Vamos para esta questãozinha também. Cefaz Rio Grande do Sul 2017, auditor, olha lá. As políticas públicas do governo federal são estabelecidas no Plano Plurianual, né, o PPA, um instrumento de planejamento estratégico das ações governamentais, cujo período de vigência é de 4 anos. Mas cuidado, ele tem uma vigência de 4 anos, mas não são os 4 anos exatos do chefe do executivo, né? Imagina lá, o presidente tomou posse, né? Tomou posse lá em 1º de janeiro de 2019, né? Tem que preparar o plano plurianual dele, a LDO e a LOA. Não vai ser para 2019. Então ele teve que aprovar tudo isso para 2020. Ah, e como é que ele executou? Ele executou o que o presidente anterior deixou para ele, o presidente Temer, né? Tá certo? Então ele acabou executando o PPA, a LDO e a LOA do Temer. Pode ter feito alterações, claro, né? Passando pela Casa Legislativa, ela autorizando, né? Estando compatível, né? A alteração da LOA com a LDO, PPA, segundo o artigo 166 da Constituição, está tudo bem. Ah, então como é que funciona, professor? Então, na verdade, o plano plurianual vai ser executado a partir do 1º de janeiro do segundo ano de mandato, né? Aí vai, ó, segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato, segundo ano de mandato, terceiro, quarto, vamos imaginar que ele não conseguiu se reeleger, né? Até o final do exercício, né, do próximo mandatário, ou se ele se reelegeu, né, do seu segundo mandato. Ah, é, professor? É só achar aqui se encaixa nisso, né? Vamos ver se tem ela aqui.
né? Olha lá, é prorrogável por mais 4 anos em caso de reeleição? Não, não é nada prorrogável, né? Ele tem que mandar outro PPA, outra LDO, outra LOA, né? Já fazendo isso é uma festa, imagina se não fizesse. Coincide com os 4 anos de mandato do presidente da República eleito? Não coincide. Tem início no segundo ano de mandato governamental? Sim, sim. 1º de janeiro do segundo ano. E se encerra no final do primeiro ano do mandato seguinte, 31 de dezembro do primeiro ano do mandato seguinte. Perfeitamente. Coincide com a vigência da LDO? Nem pensar. A LDO tem duração de 1 ano. A sua execução, né? Cuidado. A lei que traz a LDO tem uma vigência maior, assim como a lei do PPA. Agora, a execução do PPA é 4 anos. Execução são coisas diferentes. Vigência e execução. Não vou entrar em detalhe agora, né? E está condicionado ao cumprimento de metas anteriormente aprovadas? Não. Então, a alternativa correta, alternativa casa, né? Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Toda semana, tá certo? Isso quando não der na telha, eu vou colocar aqui, né, mais questões no meu canal do YouTube e também no meu site lá, tá certo? Eu vou colocar algumas às vezes que eu não coloco no canal do YouTube, né? Lógico, para os meus alunos que estão lá, né? Então, muito bem, espero que tenha gostado e te vejo por aí. Até mais, hein?